A Associação Brasileira de Supermercados propõe a venda de remédios nos estabelecimentos para frear a inflação no Brasil. Álvaro Noceira. O setor de supermercados acredita ser possível reduzir preços nas prateleiras, como pretende o presidente Lula. O presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Galassi, afirma que medidas podem ser adotadas com relação às taxas cobradas do setor, por exemplo, para diminuir custos das operações. Você tem umas certas linhas de custos dentro do setor de supermercados que têm, de fato, contribuído para os aumentos de custos e, com isso, automaticamente aumento de preços no setor. E principalmente está relacionado ao setor financeiro, porque hoje nós temos os vouchers de alimentação que podem chegar a 15% de taxa. Olha o absurdo que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, você tem a taxa, você tem o prazo de recebimento de mais de 30 dias, você tem tarifas de descontos para recebimento, tarifas para a venda do produto. Enfim, nós temos uma série de descontos que ou são repassados para os preços ou os supermercados não conseguem conviver com essas taxas. A Abras já apresentou sugestões ao governo para tentar baixar os preços de determinados produtos, não apenas dos alimentos. Uma dessas propostas é a liberação da venda de remédios, que não necessitem de receitas nos mercados. Outra proposta também, e todas elas têm uma base com as melhores práticas mundiais, como, por exemplo, a questão da venda de medicamentos sem receita. Aqueles remédios que não necessitam de medicamentos, que são comprados aí fora do atendimento ali do balcão da farmácia, e que os mercados pudessem também disponibilizar esses produtos aos consumidores. Isso é uma prática que acontece na maioria dos países envolvidos no mundo. Ela contribui para a redução dos preços, ela contribui para o acesso melhor à população brasileira. A mudança no sistema de prazos de validade, conhecida como Best Before, adotada no exterior, que no Brasil seria algo como consumir preferencialmente até, é outra alternativa sugerida pela Abras para reduzir preço, como explica João Galassi. Todos os tipos de perecíveis, você não pode tratar com Best Before. Isso não vale para esse tipo de produto. Por quê? Porque esses produtos necessitam de uma data que de fato termine. Olha, essa data vai até essa data e acabou. Os demais produtos, como por exemplo, o sal. O sal tem data de validade no país, ou seja, o biscoito, o arroz, feijão, a massa. Como que funciona nos demais países? Você tem a data de validade e tem a informação, esse produto é melhor consumir até essa data. Mas depois dessa data, você pode continuar consumindo, mas provavelmente ele não terá a mesma qualidade que tem. Por exemplo, os Estados Unidos adotam Best Before, a Austrália adota, a Europa adota. Para falar a verdade, para ser sincero, quando eu levantei os países que adotam o Best Before, fiquei até impressionado, porque vai da Ásia à Europa. Pressionado pela alta dos alimentos, o governo Lula quer encontrar saídas para baixar o preço da comida. As medidas ainda são discutidas internamente, mas logo as conversas com o setor de supermercados devem ser ampliadas. O presidente da Abras defende o diálogo com o governo federal e ressalta que a associação levou também outros pontos do setor que precisam ser debatidos. Nós não tratamos o único tema da questão dos preços, nós tratamos com uma ampla agenda, aproveitando esse momento que nós estávamos com o presidente. Então nós trouxemos as discussões sobre a contribuição na geração de empregos, a contribuição no desperdício de alimentos, a contribuição na redução dos preços com relação a algumas despesas que nós podemos atuar junto ao governo. Então há uma ampla agenda, não simplesmente uma única agenda. Segundo o IBGE, 2024 terminou com uma inflação de 4,83%, acima do teto da meta do Banco Central. A Cássio Miranda, eu quero ouvi-lo, né? Eu já fico imaginando esse embate aí do setor farmacêutico com o setor atacadista aí. A gente sabe que as farmácias estão em plena expansão no Brasil, então como que ficaria essa história de vender medicamento também no supermercado, ou o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Agora, na semana passada tivemos toda aquela polêmica envolvendo o Pix. Nesta semana, a questão dos alimentos. O governo falou em intervenção, aí todo mundo lembrou do fiscal do Sarney, do tabelamento de preços, e mais uma vez
o governo anunciou e teve que depois explicar de novo. A gente acompanhou também toda a reportagem, a cobertura desse tema aqui, que é fundamental, né? Que chega à mesa do brasileiro. Acácio. Marcelo, vou começar pelo final. A boa avaliação de um governo se faz com base em dois principais elementos: a capacidade de comunicação e a situação da economia. No que diz respeito aos aspectos econômicos, todos nós temos percebido. O governo patina, o governo comete alguns equívocos esses que levam aos aumentos, principalmente aos aumentos da taxa de inflação e aos aumentos relacionados aos juros. Por mais que o desemprego tenha sua menor média histórica, a população acaba não sentindo por conta da inflação e dos juros. E o governo não consegue comunicar, tem muita dificuldade em comunicar quais são as saídas, quais são as alternativas para a solução destes aspectos econômicos. Então acaba batendo cabeça e nós temos percebido nas ruas um certo distanciamento da população e certas críticas da população em relação ao governo federal. E isso vai virando uma bola de neve. Economia ruim, comunicação ruim, os índices de avaliação vão piorando. No que diz respeito ao que foi dito pelo presidente da Abras, da Associação Brasileira dos Supermercados, a gente vai ter um duelo de titãs. E por que nós teremos um duelo de titãs? O setor farmacêutico, que você bem disse, que está em franca expansão. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós não andamos de uma esquina a outra sem que nós encontremos uma farmácia, e o setor supermercadista, que historicamente é forte. Eu confesso a você, Marcelo, e falávamos aqui no off, que nós brasileiros somos todos um pouco médicos, um pouco enfermeiros frustrados, porque nós adotamos desde muito cedo a automedicação. Mas já há índices e dados da OMS que dizem que esse não é um aspecto negativo. Então é necessário que essa escolha, vamos vender remédios em mercados ou não, ela esteja muito mais vinculada a aspectos científicos do que a aspectos comerciais. Porque, sob o ponto de vista comercial, vai ser uma briga muito boa, mas a população que precisa sair ganhando nesse contexto. E quem dirá se a população ganha ou não são os dados clínicos, os dados científicos. Então, nos resta aguardá-los. Agora, Cássio, ampliando um pouco essa discussão, né, voltando um pouco para as saídas que o governo tem estudado para a redução do preço dos alimentos, sem dúvida o diálogo nesse momento é importante, também necessário, né? E a gente volta agora na reportagem da Valéria Luizetti, né, em relação ao que o vice-presidente Geraldo Alckmin disse durante um evento aqui em São Paulo, né? Ele apontou alguns fatores que, na visão dele, podem contribuir para essa redução no preço. Então, ele fala no bom clima, na valorização do real frente ao dólar e também na reforma tributária que, segundo ele, vai desonerar a cesta básica. Queria te ouvir, considerando essas medidas, né, pontuadas aí, e claro, as que ainda vão ser adotadas e devem ser adotadas pelo presidente Lula, quais você acredita serem os maiores desafios para que essas propostas sejam realmente colocadas em prática, eficazes, né, para que o consumidor de fato sinta essa redução no preço dos alimentos? Soraya, todas estas propostas, com exceção ao clima um pouco menos, mas todas estas propostas dependem da atuação e da boa vontade do governo federal em relação a elas. Nós temos acompanhado, por exemplo, a taxa Selic, a taxa de juros. Ela tem crescido e tem crescido muito nos últimos tempos. Por mais que o Banco Central seja autônomo, a atuação do Banco Central se dá a partir de perspectivas econômicas do próprio governo. No que diz respeito à reforma tributária, nós acompanhamos a votação da reforma tributária, especialmente no ano passado. Ainda falta uma regulamentação que depende principalmente do governo federal, mas nós não percebemos uma atuação intensa do governo federal perante o Congresso para que a reforma tributária fosse aprovada. O governo deixou
vou usar um termo futebolístico, afinal o meu tricolor faz aniversário hoje, inclusive, também, o governo deixou a bola rolar lá no Congresso sem que fosse feita muita força. Mas o que o mercado espera do governo, e o vice-presidente Geraldo Alckmin não fez menção, é uma reforma administrativa, uma reforma no sentido de enxugar a máquina para que o superávit econômico exista. Hoje nós temos um déficit econômico e o mercado pede, já não é de hoje, um superávit. E esse superávit, que é o principal fator, depende do governo e não tem havido ação nesse sentido.